Bom dia, meus queridos. Paz do Senhor. Se hoje o nosso Deus Todo-Poderoso permitiu que abríssemos os nossos olhos, Ele nos deu o fôlego de vida, é porque Ele tem uma nova oportunidade para as nossas vidas. É porque ainda o propósito que Ele tem para mim e para você não está completo. Então alegre-se nessa manhã, porque Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer trabalhar em áreas da tua vida que precisam ser curadas. Sim, porque Deus é especialista em curar as feridas da nossa alma. Quando nós folheamos a Bíblia, meus queridos, nós podemos ler aqui no versículo 37 de Gênesis, uma história que muito já foi falado, muito já foi comentado, a história de José. E aqui nós podemos tratar de um assunto que é cura interior. Aí você pode me perguntar, existe cura interior? Se há, o que é essa cura interior? Devemos nos lembrar que o homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. O espírito foi restaurado na sua condição original pela fé em Jesus. Quando nascemos de novo e sabemos que Jesus é a verdade em nossa vida. Como nós podemos ler em João 3, onde diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, este é o modo que nós podemos transformar tudo em nossas vidas. No momento em que recebemos Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, o Espírito volta à vida, restaurado pelo Espírito Santo que vem habitar em nós. Mas a Bíblia diz que nós devemos converter a nossa alma. Em Tiago 1, nós podemos ler que ali ele nos diz que receber a palavra é preciso para salvarmos a nossa alma. E nós podemos também ler ainda em 1 Pedro, no capítulo 1, que nos diz que pelas muitas provas, lutas e aflições, somos aprovados para que no fim, com a manutenção da nossa fé, possamos salvar a nossa alma. O corpo sofre sim as influências do pecado que nós praticamos, que é gerado no mundo. Então a finalidade da restauração do espírito humano pelo Espírito Santo é não sermos mais guiados pelo desejo da nossa carne, mas sim pelo Espírito. Sabemos que há problemas na alma, ela precisa de cura. Ela precisa ser liberta do poder do pecado. E o primeiro passo para a cura é: receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele é que tem o poder para restaurar o espírito. E por ele, somente por Jesus, é que o Espírito Santo invadirá a nossa alma. Fará uma limpeza, fará cura, libertação, transformação, tudo que eu e você precisamos para ter uma vida plena com Jesus. E assim, é com José que nós podemos aprender tantas coisas. A diferença da alma de José e dos seus irmãos e o comportamento de ambos vai nos ensinando como vivermos curados ou marcados por dores, traumas e aflições. Qual é a história desses que você quer para a sua vida? Nós podemos ver que José, ele era o filho preferido do pai, mas muito rejeitado pelos seus irmãos. Qual é a alma que não é afetada quando é rejeitado, quando é odiado? A gente pode dizer que praticamente ele era órfão de mãe, Raquel, sua amada mãe, que morreu exatamente no parto do seu irmão Benjamim. Ele também tinha muitas características, parecia ser muito inteligente, uma herança natural, uma sabedoria.
Ele era um dos menores, jovem, bom, diferente dos demais. E ele herdou a fé, o companheirismo da sua mãe, Raquel, que ele tinha como exemplo para seguir. E ele vivia cercado desse carinho do seu pai, da proteção, dos cuidados especiais, mas ao mesmo tempo, ele vivia cercado de traições dos seus irmãos, rejeição, ódio. Os irmãos de José eram muito vingativos. Veja quanta coisa aconteceu. Diná foi estuprada. O que ela foi fazer sozinha em Siquém? Por que houve esse cuidado? Vemos também que Amor era um estuprador. Ele apegou-se a Diná e quis casar-se com ela. Uma inconsequência de atos não pensados que geram pecado em nossa vida. E nós podemos perceber que ali na história fala que os irmãos de Diná fingiram aceitar uma verdadeira falsidade nas relações, porque depois o que eles fizeram? Eles se vingaram. Eles vingaram sua irmã matando a todos esses homens. Ali havia uma relação de ódio, de amargura, de vingança, que não faz bem para nossa alma. Nós vamos perceber que ali houve muitos problemas de obediência dos filhos mais velhos de Jacó, que somente atraiu maldição para suas vidas. Nós vemos que havia um irmão que ele era incestuoso, era violento. E nós podemos perceber que Judá teve um sério problema familiar com seus filhos. Aqui nós podemos perceber que toda essa geração de ódio, de problemas familiares, resultou em consequências terríveis. Por isso nós precisamos estar bem com a nossa família. O diálogo deve prevalecer e a palavra de Deus deve prevalecer dentro do nosso lar, para que possamos seguir os valores e os princípios que Deus estabeleceu para as nossas vidas, e que não mais a carne fale mais alto, não mais a inveja, a vingança e o ódio. Ali nessa história nós podemos ver que José e Benjamim eram muito especiais para o seu pai, Jacó, porque eles haviam nascido da mulher amada, Raquel. Os outros filhos eram filhos de Leia, Bila e Zilpa. Os três mais velhos eram um problemão para Jacó. Atos de desobediência, de rebeldia. Mas independente de tudo isso, Deus escreveu a história de cada um dos filhos de Jacó. O problema nesse caso é que a dificuldade dos filhos, muitas vezes, de entenderem seus pais. E também nós podemos ver ali nesse caso que Jacó amava mais a José e Benjamim, não porque ele era mau, mas porque a vida também não tinha sido muito boa, não tinha sorrido para Jacó no que se refere ao amor. Porque nós podemos ver que lá no seu passado, para ele alcançar o seu objetivo de casar-se com a sua mulher amada, Jacó trabalhou 14 anos em mais 7 para pagar os bens que possuía. Nós também podemos perceber através da leitura da Bíblia que a relação de Jacó com Leia, Bila e Zilpa era mais familiar. Mas com Raquel era de cumplicidade, amor, entrega. Ela era a sua mulher amada. E a perda dela no parto de Benjamim marcou ele por demais. Foi um sofrimento tremendo. E a partir dali, ele projetou todo este amor em José, em Benjamim, frutos do amor que havia dele com a sua mulher mais amada. Muitas vezes também temos que entender os pais, ao invés de assumirmos só rejeição, ressentimentos, amarguras, mágoas. Judá aprendeu isso.
no problema que teve com Tamar, sua nora. Porém, seus outros irmãos parecem não ter aprendido isto. E para uma história de cura interior, meus irmãos, é preciso entender também a história dos nossos pais, a história dos nossos irmãos, todos os problemas pelos quais eles passaram e que tudo aquilo que muitas vezes eles fazem ou dizem contra nós é também fruto de um passado terrível que tiveram. Então que nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, sejamos como Ele, amor. Vamos amar nossos pais, amar nossos irmãos, amar o nosso próximo, entendê-los e respeitá-los. E essa é uma atitude que deve ser tomada agora, nesse instante. Não pode mais ser deixado para o mês que vem, para o ano que vem, porque as mágoas, os ressentimentos cada vez vão gerando mais doença, mais problemas interiores. Nós percebemos aqui, lendo a história de José, que aos 17 anos, em Gênesis 37 fala que ele foi traído pelos seus irmãos. Nós vemos que Deus lhe deu muitos sonhos nessa idade. Os planos de Deus se manifestaram a José, mas constantemente ele era maltratado pelos seus irmãos, ele era zombado pelos seus irmãos. Tantas coisas terríveis fizeram e falaram contra ele que gerou um trauma que muitas vezes eu e você também temos. Quando ele foi jogado lá na cova pelos seus irmãos, ele sofreu demais, sim. Pois Rubem relata que ele pediu com muita angústia para eles livrarem ele daquilo. E nós podemos ler isso em Gênesis 42. Queridos, imagine o quadro dessa situação. Imagine a situação de José, vendido depois como escravo a Potifar. Não chegou eles gozarem dele, eles maltratarem, falarem mal, jogar numa cova, venderam como escravo. Queridos, veja a atitude diferenciada de José. Potifar prosperava pela exploração do seu trabalho, mas José é fiel. A mulher de Potifar difama José, mas José é fiel. José é encarcerado, inocente, e ele continua fiel. Na cadeia ele não reclama, continua com integridade, continua fiel. Embora ele interprete sonhos lá na prisão e resolva os problemas dos outros, ele é esquecido, mas ele continua fiel. José não escreve sua história, mas ele confia que Deus é o Senhor dela. E aos 30 anos podemos ler mais adiante que ele se torna governador do Egito. Por quê? Devido à sua fidelidade. Deus honrou a fidelidade de José. Nos momentos de maior aflição, de maior dor, de maior rejeição, José permaneceu fiel a Deus, não murmurou, não reclamou. Nós vemos que José, devido a crer que tudo era propósito de Deus, já não sofria mais por essas lembranças terríveis. Mas acontece que, passados mais uns anos, chegou o fim da era da prosperidade e início de uma fome terrível sobre a terra. E então, os irmãos de José vão ao Egito. E neste ponto já se tinham passado mais de 20 anos. E você pode ler tudo isso em Gênesis 42. Todo o quadro dessa situação que hoje, para lermos tudo, fica bastante comprido, mas eu recomendo que você leia desde o 37 ou 42 adiante toda essa história de José, e você verá que exemplo
magnífico para as nossas vidas quando nós queremos cura no nosso interior, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Quando os irmãos foram até ele, José tinha todos os motivos para ser seco, amargo, mas o seu coração amava. Não havia ressentimentos em seu coração. Seus irmãos estavam mais marcados pelo que fizeram a ele do que o que ele sofreu. A culpa os importunava. A culpa era um carrasco terrível. E aqui nós podemos ver que José é esse exemplo de crente que deve sempre confiar sua história a Deus. Esse é o diferencial na vida de um cristão, quando entrega a sua história para ser escrita pelo próprio Deus. José tem uma história linda de cura interior, mas os seus irmãos têm uma vida, uma história de traumas, de culpa, de ressentimento pelo que fizeram, e eles precisam de cura. Porque esses sentimentos negativos jamais vão fazer bem para nós. E nós podemos perceber que os irmãos, esse encontro dos irmãos de José com ele, só os cura depois da morte do seu pai. Eles ainda tinham muito medo da vingança de José, porque neste momento José realmente era um homem importante e eles perceberam que todos os sonhos que Deus dera a José eram reais, se cumpriram. E eles lembravam-se do mal que eles tinham feito a seu irmão José. E então eles estavam temerosos porque eles julgavam que José talvez pudesse ser como eles. Mas José era o tipo de crente que sofre, mas perdoa, esquece. Talvez até se recorde, mas não sofre mais com as suas lembranças. Assim precisa ser a nossa história. Nós podemos até ser torturados por traumas, mas em Cristo nós encontramos cura, restauração, uma cura interior. Os maiores problemas dos homens hoje em dia são com traumas, são lembranças de fatos causadores deles que são sepultados lá no íntimo e ficam machucando, doendo, roendo. Que muitas vezes fica ali escondido, até não se manifesta, mas está ali, disfarçado, dissimulado, fazendo com que a vida não prospere, fazendo com que os relacionamentos não prosperem, mas está lá, na memória. Não é posto para fora. A falta de perdão, muitas vezes, por cada situação sofrida, vai acumulando traumas, amarguras, mágoas e vai legalizando uma ação demoníaca em nossas vidas, trazendo problemas terríveis, ansiedade, depressão, síndromes, quando não, muitas vezes, ataca o nosso físico de uma maneira que nos deixa impossibilitados de trabalhar e de ter uma vida normal. Nós podemos perceber que já foi comprovado cientificamente que traumas e lembranças traumáticas são responsáveis por vários tipos de câncer, males cardíacos, gastrites, úlceras, enxaquecas e tantas outras coisas. Queridos, nós precisamos aprender a entregar tudo a Cristo. Pessoas que tendem a ressuscitar esses defuntos de suas memórias manifestam falta de perdão, sinalizam para o inferno, para o inimigo das nossas almas, que ele tem direito de agir na vida delas, com espíritos de enfermidade, de miséria, de doença, de tormento e até de morte. Queridos, não permita isso.
A cura precisa acontecer. A cura começa quando os piores momentos, as piores lembranças, elas não vão mais machucar nossa vida. Elas apenas são fatos ocorridos lá no passado, mas que não nos fazem mais sofrer. Cada vez que essas memórias vêm à tona e choramos e nos sentimos muito mal, precisamos orar. Orar, clamar, pedir ao Senhor que Ele intervenha nessas situações, nessas memórias que há no nosso interior. E nós precisamos liberar perdão. Precisamos pedir por cura até que isso se torne uma história natural. Não machuque mais. E para isso você precisa pedir orientação, conselhos. Precisa se abrir com seus líderes experientes e maduros e que são de extrema confiança sua, para que possam te aconselhar a chegar mais pertinho do Senhor. Muitas vezes até no nosso íntimo culpamos a Deus por toda a nossa história de sofrimento que se repete dia após dia. Mas nós devemos lembrar que Deus não planejou o sofrimento, mas planejou transformar tudo aquilo que hoje te atormenta em alegria. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Queridos, um Deus que envia o seu próprio filho para morrer em meu lugar, em teu lugar, não quer o nosso sofrimento. Ele sofreu para que eu seja feliz. Ele morreu para que eu viva. Ele enfermou para que eu tenha saúde. A sua alma agonizou, deprimiu-se para que a minha alma se renove, para que a minha alma se alegre. É esse o plano perfeito de Deus. Queridos, ofereçam agora mesmo perdão a todos que tiveram a ousadia de te fazer sofrer. E libere perdão para você mesmo por culpas, por amarguras que te atormentam. Você também precisa se perdoar. E caso você já tenha feito isso, não existem mais traumas na sua vida. Você pode lembrar sem sofrer. Entenda que Deus planejou uma história de cura interior para você. Não importam quais foram suas lutas, obstáculos, problemas, crises mais terríveis. Deus transformou todos os males contra você em bênção. A vergonha em dupla honra. Então, a partir de hoje, deixe o Espírito Santo assumir a tua história. Ele a escreverá para a glória e louvor de Deus. Uma coisa que Deus não poderá fazer é mentir. Deus não vai repetir as mentiras que os outros disseram ao teu respeito. Ele não vai rotular você com nomes negativos. Ele não vai dizer que você é incapaz. Ele não vai te deixar abandonado. Não. Ele te chama para perto. Ele te chama de filho. Receba o sacrifício de Jesus lá na cruz como um ato de amor de Deus que vai mudar a tua vida para sempre. Saiba que você é amado. Saiba que você foi escolhido. Antes de estar no ventre da sua mãe, Deus já pensou em você. Deus já sonhou com a sua vida. Deus já tinha propósitos elaborados para a sua vida. Saiba que este é um amor incondicional. Entregue-se totalmente a Ele. E viva os planos que Deus tem para a sua vida, para a sua família e o seu ministério.
Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.